Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito do setor de energia elétrica, na verdade, o setor de utilidade pública, subsetor de energia elétrica. Começando então, falando um pouquinho a respeito do setor, pessoal, vantagens do setor. Vantagens que ele é previsível, então nós temos aí contratos longos, seja de geração, de transmissão ou de distribuição. Então nós temos contratos às vezes de 10 anos, e aí você já tem uma receita recorrente ao longo desses 10 anos, você já tem uma previsibilidade dessa receita nos próximos anos, o que é algo muito positivo. Parte negativa é que existe uma interferência muito grande do governo, então o governo em uma canetada pode acabar tanto aumentando quanto diminuindo o preço das tarifas. Claro que existem hoje aí vários contratos para tentar mitigar esse risco e dar uma previsibilidade maior, mas esse risco sempre existe de haver alguma interferência governamental. Então, é importante observar isso. Outro ponto que é importante observar é que muitas vezes nós olhamos para uma empresa elétrica e vemos que ela está pagando um ótimo dividendo, ela tem um PL muito bom. Só que o que acontece em alguns casos é existe uma concessão de uma linha de transmissão, por exemplo, ou de distribuição, e digamos que determinada empresa tem a concessão de 10 linhas de transmissão. Só que essas concessões vão vencendo ao longo do tempo, e aí, muitas vezes, essa empresa ela não renova essa concessão, ou ela renova, mas não faz um negócio tão bom quanto ela fez antigamente. Ou seja, ela faz um negócio onde a margem de lucro dela acaba sendo muito menor. Então, ela conseguiu muitas vezes fazer um contrato de concessão há 10 anos atrás com uma margem de lucro muito boa, e quando ela fez essa renovação, ela fez com a margem de lucro muito menor. E aí, quando vai acontecendo essas renovações de concessão, ou essas renovações não vão acontecendo, aquele dividendo que era muito bom, aquele PL que era muito bom, em alguns meses, dali a, vamos dizer, alguns meses da data que você comprou a ação, ou um ano, ou enfim, um ano, alguns meses, ele acaba diminuindo muito. Aquele lucro acaba diminuindo, aquele PL acaba piorando, aquele dividendo acaba diminuindo. E aí você muitas vezes fica sem entender, né? Porque só olhou o dividendo, só olhou o PL na hora de comprar aquela empresa, ou até o endividamento, também alguns outros indicadores, mas não observou essa questão de quando que vai ser o vencimento desses contratos, qual que é o investimento que está sendo, qual que é o retorno projetado em cima dessas concessões. Então, é importante analisar tudo isso justamente para que você não compre algo achando que está fazendo um ótimo negócio hoje e daqui a 3 meses o lucro, a receita diminua, a margem diminua, o dividendo diminua e você não entenda o porquê isso está acontecendo. Você vai só descobrir depois o porquê isso aconteceu, mas aí acabou muitas vezes fazendo um mau negócio. Bem, pessoal, vamos começar falando sobre a Eletrobras. Eu vou falar aqui sobre três empresas, as três principais empresas brasileiras por capitalização de mercado. Então, a Eletrobras, a CPFL e a ENGIE. Tem várias empresas, nós temos aí dezenas de empresas no setor elétrico brasileiro, então tem várias opções de investimento. Se eu ficar falando sobre todas, a gente vai ter que ficar até amanhã aqui, então eu vou focar um pouco mais nessas três, tá certo? Então, começando aqui com a Eletrobras, acredito que quase todo mundo conhece, não precisa de tanta apresentação assim, mas a Eletrobras ela é focada em geração e transmissão de energia, ela não é tão focada na distribuição de energia. Para quem não sabe, nós temos a geração, então seria a parte feita aqui na hidroelétrica, na usina eólica, solar, de carvão, de diesel, enfim, nuclear também, é onde acontece a geração da energia elétrica. Aí tem a transmissão da energia elétrica, que vai dessa usina nuclear, dessa hidroelétrica, até uma central que fica próximo à cidade, que fica ali encostada do lado da cidade. Então, todo esse percurso que a energia elétrica faz é a transmissão. Aí chegou nessa central de distribuição próximo ali da cidade, a partir daí nós temos a distribuição,
que é aquela energia que vai chegar na sua casa, que é aqueles postos de energia que nós temos nas ruas, que vão adentrar ali na sua casa, no seu prédio, e vão levar energia para o seu apartamento, para a sua casa, tá certo? Então existe essa diferença, essas três etapas, né? A geração, a transmissão e a distribuição, que aí já é dentro da cidade, tá certo? Então, agora falando aqui sobre a Eletrobras, temos aqui a página inicial dela, na verdade, a composição acionária dela, então nós temos 46% das ações ordinárias sendo do governo, aí temos a 10 aqui também, acionistas residentes 27%, FGTS Eletrobras, demais pessoas físicas jurídicas 16% e ações tesouraria 2%. Então aqui a gente tem um esquema desenhado e ações preferenciais nós temos governo com 14% das ações preferenciais, ADR praticamente 2%, acionistas não residentes 38% para arredondar, FGTS 0%, demais pessoas físicas jurídicas 43% e ações tesouraria 2,4%. Aí nós temos aqui também a história da empresa, uma história bem longa, então nós temos aqui a criação da empresa, que foi em 1954 pelo presidente Getúlio Vargas. O projeto enfrentou grande oposição e só foi aprovado após 7 anos de tramitação no Congresso Nacional. Aí fala aqui mais umas coisinhas, autorizado a União Constitucional da Eletrobras, a instalação da empresa ocorreu oficialmente em 11 de junho de 1962, em sessão solene no Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, com a presença do presidente João Goulart. Enfim, aí tem boa parte da história da Eletrobras. Vamos agora para a CPFL, onde vamos ver essa página inicial da empresa. Temos aqui uma apresentação da empresa. Essa apresentação da empresa é bem legal, pessoal, porque mostra primeiro aqui onde a CPFL está mais focada. Então, nós podemos ver que eles são muito focados na distribuição. Então, vocês vão ver isso depois na participação, mas eles também têm geração e também têm transmissão, comercialização de energia e outros serviços. Vocês vão ver também que a maior acionista na CPFL é a State Grid Corporation of China. E aí tem uma outra parcela em free float. Ou seja, a controladora é uma empresa chinesa, tá certo? E essa State Grid Corporation of China é aí, se eu não me engano, a maior empresa de geração, transmissão, distribuição de energia elétrica do mundo. A maior parte da energia elétrica produzida, transmitida e distribuída na China é feita por essa empresa aqui. Então vamos olhar aqui um pouquinho mais. Temos alto padrão de governança corporativa, composição do conselho de administração. Aí aqui a diretoria executiva, acionista controlador, State Grid Corporation. Terceira maior empresa no ranking Fortune Global 500 em 2023. 88% do território chinês fornecendo energia para mais de 1,1 bilhão de pessoas. Aí algumas informações a respeito dessa empresa chinesa. Aqui o esquema também dessa empresa. E aqui que eu falei para vocês, ó, a CPFL ela está muito mais ligada à distribuição, depois à geração e, por último, à transmissão de energia elétrica, tá certo? Ou seja, da cidade para dentro, da porta da cidade para dentro e aquela distribuição para as nossas casas, esse é o foco da CPFL. Vamos ver se tem mais uma coisa interessante. Aí tem um esquema aqui também do mapa, né? Aonde que ela distribui essa energia, ou transmite, ou gera essa energia. Vendas de, vendas de energia e número de clientes, inadimplência e perdas, projetos de inovação. Vamos ver se tem uma coisa interessante. Teoria, sistema totalmente unificado. Bem, aí, pessoal, se você pensa em investir na empresa, é essencial entrar no site da empresa, olhar um pouco as informações da empresa,
como que ela atua, onde ela atua, não só olhar os números. E também olhar os projetos que essa empresa está desenvolvendo, quais são as perspectivas dessa empresa, o que que a diretoria projeta para essa empresa, o que está sendo modificado dentro da empresa, melhoras que estão acontecendo nessa empresa. Temos aqui aquele esquema que nós vimos no começo, a respeito da participação na empresa. Aí nós temos aqui também, falando um pouquinho a respeito da empresa controladora, informações sobre ela, aqui principalmente dentro da China. Temos também um relatório anual, vamos dar uma olhada. Mensagem do Conselho de Administração, mensagem do presidente, nossos destaques em 2023. Eu não vou entrar fundo aqui em cada slide, pessoal, porque senão precisaria de um vídeo aí de umas 2 horas só falando dos slides de uma empresa e essa não é a intenção do vídeo. A intenção do vídeo é dar um panorama geral do setor, tá certo? Então vamos ver aqui o que nós temos. Ah, nós temos uma apresentação. Nossa, isso aqui é muito legal, pessoal. Se vocês querem saber mais a respeito do setor, deem uma conferida, guia de modelagem da CPL, e entrem aqui nesses slides que nós temos, que eles vão trazer para a gente informações muito específicas do setor de energia, de funcionamento, dados, estatísticas do setor. Não é tanto sobre o investimento ou sobre projetos, apesar de ter um pouquinho de projetos, mas as coisas bem específicas a respeito de problemas de geração, armazenagem, transmissão, perdas com transmissão, ganhos com transmissão, flutuação de energia de acordo com o horário, de acordo com época, coisas bem específicas do setor, extremamente interessante, tá certo? Vale muito a pena conferir antes de investir nesse setor. Vamos agora aqui para a Engie. Temos aqui a página inicial da empresa, temos a estrutura acionária societária aqui nesse esquema, e aqui um pouquinho melhor descrito. Temos aqui também uma apresentação de resultados. Acredito que aqui são mais os números da empresa. Sempre tem que conferir isso antes de pensar em investir na empresa, né? Aonde que ela atua, os resultados, quais são as perspectivas, da onde que está vindo esse lucro, o quanto é energia renovável, o quanto é energia de combustíveis fósseis também. Tem que sempre analisar tudo isso. E aqui nós temos, vamos ver mais um resultado da empresa. Ah, aqui são sim mais números, né? Então aqui traz mais números da empresa. E aqui seria mais uma apresentação, não entrando tanto nos números e, na verdade, entrando nos números, mas fazendo também um esquema desenhado, um esquema gráfico para a gente entender um pouco melhor esses números. Vamos agora, pessoal, olhar um pouquinho a cotação da empresa. Então, nos últimos 5 anos, podemos ver que a cotação da Eletrobras ficou meio de lado, né? Então, há 5 anos atrás estava aqui em 28 e hoje está em, vamos ver, 35. Mal e mal deve ter dado a inflação do período. Então, resultado ruim. Vamos ver aqui outros indicadores. Dividendo não é tão alto, PL relativamente alto, EBITDA, indicadores de endividamento não tão altos, não tão baixo, a margem me parece ok. Vamos agora também. Ah, isso eu vou deixar para o final. Vamos analisar agora CPFE, CPFL Energia, CPFE 3, que é o código dela. Vamos ver o desempenho dela nos últimos 5 anos. Então, há 5 anos atrás estava aqui aproximadamente R$ 20 e atualmente está em R$ 32. Alta, ok. Vamos ver um pouquinho os dados dela. Então, um dividendo, um bom dividendo, um PL bom também, endividamento mais interessante do que a Eletrobras e uma margem um pouco maior também do que a Eletrobras. Vamos agora ver a Engie. Engie Brasil, código Engie 3. Vamos ver o desempenho dela nos últimos 5 anos. Então, ela estava aqui
a 32 e atualmente está a R$ 44 a cotação dela. Uma melhora razoável. PL de 8, dividendo de 5. Temos um endividamento um pouco menor do que a Eletrobras. Na verdade, deixa eu conferir, porque o endividamento da Eletrobras. Aqui, dívida líquida EBITDA, dívida líquida EBITDA está menor, mas a dívida líquida em relação ao patrimônio líquido da Eletrobras está melhor do que a CPFL, se não me engano, e também melhor do que a ENGIE. Exato. Aqui mais algumas informações a respeito da empresa. Agora, finalmente, vamos comparar as empresas. Então, nós podemos ver que em questão de indicadores de valuation, a CPFL tem indicadores melhores. Quando nós olhamos indicadores de eficiência, nós temos a ENGIE em primeiro lugar. Indicadores de endividamento, temos a Eletrobras em primeiro lugar, depois a CPFL e, por último, a ENGIE. Indicadores de rentabilidade, ENGIE em primeiro lugar. E temos também indicadores de crescimento. E aí nós temos tanto a CPFL, quando nós olhamos para os lucros em primeiro lugar, ou a Eletrobras, quando nós olhamos receita em primeiro lugar, tá certo? Então, pessoal, esse é o nosso vídeo sobre o setor de energia elétrica. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.